Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Evangelho no Lar. Hoje, no nosso episódio 19, nós vamos falar sobre Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente vai aguardando o pessoal chegar. Lembre-se que se você assistir ao final dessa live, tiver gostado, tiver tocado o seu coração, tiver sentido assim que você precisa compartilhar com alguém, compartilha essa live com alguém, comenta o que mais você gostou e comenta para mim também aqui embaixo, por favor. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. E vamos em frente. A gente vai iniciar com uma leitura enquanto o pessoal está chegando, uma leitura do livro Fonte Viva, item 116, Ir e Ensinar. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Denise, como está? Como estão, amores? E vamos em frente. Estão me ouvindo bem, né? Tudo certinho? Vamos lá. A gente vai começar com a leitura do Fonte Viva enquanto o pessoal está chegando e vamos em frente. Então, ir e ensinar, item 116. Portanto, ide e ensinai. Jesus fala isso em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. É verdade, né? Espiritualmente falando, ele poderia até ter preparado todos os discípulos, não necessariamente tendo vindo na carne, mas ele veio à carne, ele se humilhou, né, no sentido mais elevado da palavra, no aspecto espírita, espiritualista, dizem que para o espírito, para o princípio inteligente, para a alma, né, de Jesus encarnar, passou por um processo extremamente doloroso, né? Porque para a alma encarnar, para ela se tornar acoplável num corpo físico, precisa haver todo um processo, digamos assim, né, de condensação, tem todo um processo que não é tão simples. Quando a gente fala de espíritos elevados, considerando o perfil do invólucro físico do planeta Terra, do corpo físico, é uma discrepância muito grande, porque os espíritos elevados, eles são uma massa de luz muito grande, complexa, magnânima, né? E o nosso corpo físico é como se fosse respeitosamente, eu também tenho esse corpo físico, ao mesmo tempo que ele é sagrado e maravilhoso, mas em termos evolutivos de progressão dos mundos, ele é uma armadura rústica, né? Então, vem muito mesmo aqui a questão dolorosa, sabe? Mari, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, quer dizer, Jesus podia ter muito bem falado, de alguma forma, poderia ter aparecido em espírito, né? Tem um momento, gente, que a pessoa é tocada, que não importa se ela sonhou, se ela viu o espírito, o que aconteceu, se ela teve uma intuição, a verdade, ela se introjeta em você, na sua consciência, na sua alma, e a nossa alma, de todos nós, ela traz a verdade verdadeira. Então não precisaria de muito esforço, não, para ele poder educar todos os apóstolos, né? À distância, digamos assim. Mas ele veio à carne, ele se tornou como nós, o Filho de Deus, né? A parte mais preciosa de Deus, se tornou como nós. E quando a gente vai para o catolicismo, né? O Deus vivo entre nós. Olha só o presente que é a vinda de Jesus. E aí nós, coletivamente falando, fizemos o quê? E vai saber nós se nós estávamos encarnados naquela época, se a gente não foi no seu posto. E a gente fez o quê? Despreza isso. Deus vive caminhando entre nós. E a gente simplesmente não consegue entender o valor que isso tem, né? Mais de 2000 anos depois, estamos aqui lutando, incapazes, né? Generalizando, de entender essa mensagem. Então, continuando aqui, para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Olha lá. Honrou o trabalho, o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Bom dia, Carliane, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Estamos lendo aqui o livro Fonte Viva, e tem 116. Então, olha só, ele veio, humilhou-se, fez-se simples na manjedoura, então veio a carne, né? Como todo ser humano, nasceu simples, nasceu de um corpo simples, frágil. Eu já indiquei, quem puder, assista ao filme Maria, que tem no Netflix, é muito bacana. E eu vejo no final, spoiler total, ela indo pra lá e pra cá com aquele neném, eu falo, meu Deus, mas é Jesus! Cuida bem desse neném, pelo amor de Deus, porque é Jesus. E é muito assim, eu tô falando assim de uma maneira bem humorada, mas a gente pensar toda a perseguição que houve a ponto de mandarem, né, eliminar todos os primogênitos e tudo. Então, assim, é muito sério, né? Continuando aqui, com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Graças a Deus. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Ou seja, ele se tornou realmente o mestre de quem estava aberto a receber dele, o mentor. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propõe, e sabe, vem uma coisa aqui para mim, que eu acho que para alguns pode até ser meio óbvio, mas eu vou falar porque vem aqui para mim. E se precisasse, ele faria tudo de novo, quantas vezes fosse, por nós, por você, tá? Olha só como isso é profundo, e eu tenho certeza absoluta, porque o que ele sofreu, apesar de ser muito, quando você vai se aprofundar nos detalhes, eu tenho certeza absoluta que não foi nada comparado ao amor que ele veio trazer para nós, né? Então, olha, e o que a gente faz com esse amor? Falou-nos do eterno Pai, peraí, mas sim porque eu sou o próprio, vamos lá, não, essa parte a gente já viu. Se te propões desse modo cooperar com o evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Tornar-se um exemplo não é fácil, porque todos nós somos seres falíveis. E aí tem dois pontos. O ponto das pessoas que criticam, mas quem é aquela pessoa, né? Quais são os resultados que ela tem para falar isso? E tem o ponto das pessoas que não abrem a boca justamente porque são os próprios críticos. Então vem aquela síndrome do impostor. Mas quem sou eu? Um reles mortal cheio de fraquezas, de fragilidades, de limitações para querer ser uma pessoa, um canal para que Deus haja através de mim, né? Mas você imagina se todas as mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra se disponibilizassem a ser um canal de luz e de amor e de vida, né? De fé. Como o mundo não seria um lugar melhor? Então, sim, eu, você, nós, você é muito importante. Você se educar em Deus, se iluminar na fé e se disponibilizar como um canal de levar luz e amor para as pessoas da sua convivência é, sim, uma grande missão. E eu diria que até a sua principal missão. Eu lembro uma vez que agora que a gente vai começar nosso evangelho. Eu lembro uma vez que eu estava entrando no centro espírita onde eu estudava, e aí eu sei que, sei lá, eu recebi muita orientação para estudar, tá, gente? Já comentei isso com vocês, mas foi muito, assim, de pelo menos umas 3 fontes diferentes. Uma dessas fontes foram meus mentores, mas eu recebi mensagem psicografada, eu recebi mensagem, orientação para estudar até em centro de Umbanda, só para vocês terem uma ideia. E inclusive, quando eu fiz o evangélico, tinha um rapaz que o pai dele era dirigente, né?
era o dono, né, digamos assim, era o dirigente de um centro de Umbanda. E o garoto estava estudando também o evangélico lá no Centro Espírita de Allan Kardec, porque foi orientação dos mentores. Então, assim, não existe, né, essa questão da religião e tudo, é uma coisa muito delicada. Mas são todas as religiões, de alguma forma, elas existem para servir a Deus. O que distorce, o que é distorcido na religião, é o ego do ser humano, tá? É o ego do ser humano. Mas, enfim, continuando aqui. Então, eu lembro que eu estava entrando lá no Centro Espírita, aí eu comecei a estudar, sei lá, eu acho que eu já estava lá uns 3 ou 4 anos, e aí o professor do básico me encontrou, e ele não, todos os meus professores, a maioria deles falavam do básico, ai, muito legal ver você continuando a estudar, e não sei o que, era. E aí eu meio que entrei para estudar e falei, agora vai, né? E aí eu só parei de estudar na pandemia. E eu comecei em 2012, imagina. Só que aí continuo estudando em casa e fazendo trabalhos e as terapias e tudo por aí vai. E sempre fiz evangelho no lar. Por que eu tô contando isso? Aí eu encontrei o professor, ele falou, nossa, você tá firme e forte. Eu falei assim pra ele, pois é, professor. E eu lembro que minha vida não tava muito boa na época, sabe? Eu tava meio chateada, frustrada com umas coisas. E aí eu falei assim, pois é, se nada der certo, pelo menos a minha carreira espiritual vai de vento em polpa, falei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, pois é, que bom, porque essa é a única que importa. E aquilo me trouxe um conforto que Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Ele nem sabe que ele me tocou daquela forma naquele dia. Deus coloca as pessoas certas na hora certa para falar a coisa certa pra gente. E aí eu sei que aquilo me deu uma coisa assim, um acalento no coração. E é claro, todas as carreiras importam. Florescer a gente, inclusive temos uma parábola semana que vem sobre isso. Florescer em muitos aspectos, em todos os campos da vida é muito importante, porque você vai desenvolver os seus múltiplos arquétipos e você vai trabalhar nuances da sua personalidade, da sua identidade. Isso vai te permitir lapidar os seus talentos, capacidades, habilidades, e isso integrado é que forma o todo do ser, né? Então, por isso que é importante a gente realmente circular em todos esses campos da vida e se desenvolver, né, em todos esses campos da vida. Mas espiritual, realmente, até quando a gente vai para a programação neurolinguística, a nível neurológico espiritual, ele fica no topo, né, da pirâmide. Então, ele é realmente neurocientificamente falando, tem um livro, tá até aqui, esse livro tá até aqui, ó, Consciente Espiritual, um livro de pesquisa. Ele é super científico, tem coisas de neurônios e tudo aqui. Ele é super científico e fala que a inteligência espiritual ela desenvolve neurônios que não são desenvolvidos deixa aqui, pela nossa consciente intelectual ou pelo consciente emocional. E ela realmente faz novas conexões no consciente intelectual e no consciente emocional. Ou seja, você fica super inteligente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E vamos em frente. Vamos agora fazer a nossa oração de abertura. Vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Presença da equipe do Evangelho no Lar, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe de socorristas e limpeza do astral, que possam amorosamente já ir realizando um trabalho de higienização, limpeza nos nossos campos individuais e nos nossos respectivos lares, também nos outros moradores dos nossos lares, pedindo a presença do próprio Mestre Jesus Cristo, amoroso entre nós, nos iluminando, nos amparando, nos guiando, irradiando a sua luz, a sua pureza, para que nós possamos ter a sabedoria e o melhor entendimento de tudo que vai ser abordado aqui hoje. E não somente isso, que esse entendimento, essa consciência, se torne parte de cada célula, molécula e elétron dos nossos respectivos seres, para que nós possamos realmente, efetivamente, nos transformarmos em Deus, em Jesus. Graças a Deus. Vamos elevando o nosso pensamento, iniciando o nosso evangelho com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Graças a Deus. Amém. Vamos lá? A gente vai ver hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Tá? No meu aqui, se o seu for igual ao meu, da FEB, da ID, né? Editora ID, é na página 220. Item, a gente vai ver o item. Que é esse outro item aqui? Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos começar com uma passagem bíblica e vamos em frente. Pedi e vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, que lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Inclusive, aproveitar aqui e comentar. Eu recentemente passei por alguns estresses e aí eu pensei, né? Como eu agiria com essa pessoa se fosse um filho meu? Eu realmente pensei nisso. Principalmente para quem é mulher, né? Não existe um amor maior. E eu falei, como eu agiria? Então a gente tem que pensar dessa forma, como um bom pai, uma boa mãe agiria se fosse o seu filho mais amado? Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Olha que legal. Ou seja, faça a sua parte que o universo vai fazer a parte dele, que Deus vai fazer a parte dele. O progresso é filho do trabalho, o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Por que trabalhar? Está aqui a resposta. O trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Lembramos que nós somos princípios inteligentes encarnados. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Isso nos mundos primitivos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. Olha a dopamina aí, gente. E é este desejo do melhor que o impele, né, que o motiva à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. A questão é que a gente não pode só desenvolver nesse aspecto científico, né, físico, material e pragmático. A gente tem que também evoluir no aspecto moral e espiritual. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Imperceptível. Mesmo num grande número, como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Veja bem, o que ele quer dizer aqui? Se todas as almas fossem ignorantes, né, iniciantes, e elas viessem para o corpo para viver uma experiência única, como que a gente teria pessoas que são que vêm assim, que são verdadeiros gênios e que trazem saltos e avanços para a humanidade? Outro dia eu estava lendo do Nikola Tesla, né? Tesla, ele criou lá as correntes alternadas de energia elétrica. Então, assim, basicamente, se a gente tem luz na nossa casa, né?
não é só do Tesla, mas assim, ele com certeza é responsável por isso. Então nós já estamos nesse mundo civilizado, a gente não imagina tudo, a gente imagina porque a gente aprende, mas assim, a gente aprende na escola, a gente aprende culturalmente, mas a gente não fica parando para pensar, nossa, né? Agradeça pela luz na sua casa. Mas eu não. Não, agradeça, porque isso aí é resultado da evolução da humanidade. Porque Deus colocou seres inteligentes com uma inteligência avançada. Eu estava, inclusive, lendo no Evangelho do Lar na minha casa esses dias, que ele traz, muitas vezes ele traz pessoas que são pessoas muito evoluídas intelectualmente, né, no aspecto de inteligência mesmo, verdadeiros gênios de mundos mais avançados, porém pessoas que tiveram aí, de certa forma, uma decadência moral. Então, em termos de frequência, de afinidade moral, essas pessoas elas estão muito mais afins com um mundo mais inferior do que o mundo onde elas estavam, que seria, no caso, um mundo de provas e expiações como o planeta Terra, ou do planeta Terra para o mundo primitivo, e para que essas pessoas possam trazer esse avanço científico e contribuir para o benefício da humanidade. Então, novamente, não significa que uma pessoa inteligente, um grande cientista, um grande empresário, um grande mentor da humanidade, em termos técnicos de inteligência intelectual, seja um grande mentor moral. Percebe? Porque também é um princípio inteligente falível, tá? Então, essa visão que a gente... o cara fazia muita coisa errada. Fazia muita coisa errada. Mas a gente tem que olhar o benefício que ele trouxe para a humanidade, porque foi para isso que ele foi colocado aqui. E aí, o karma que ele criou com as coisas ruins que ele fez no aspecto moral, aí ele realmente vai responder por isso também, tá? Então, continuando aqui. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, os seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Aqui ele fala, um pouquinho antes, ele fala aqui, a alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirido cada vez algumas coisas a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então você vê... Eu, inclusive, atendi uma pessoa recentemente que ela estava querendo uma conquista. E a mensagem que os mentores passaram para ela foram o seguinte: como é que você quer colher algo que você não plantou? Por isso, gente, que por mais doloroso que seja, a gente tem que se esforçar. Não só para fazer o básico, não só para pagar as contas em dia, mas para fazer algo a mais. Buscar o algo a mais. Até eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo, porque vocês também estão aqui comigo buscando algo a mais. Então, gratidão por estarem aqui comigo. Porque é exatamente esse algo a mais que vai te levar a viver a mais, a ter a mais, a ser a mais. É pela aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teria feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. E aqui tem várias coisas que a gente pode tirar. Primeiro, as coisas não caem do céu. Então, o que ele fala aqui? Um cientista vai fazer uma descoberta, os mentores vão falar assim, X é igual a Y mais 20 mais
Z ao quadrado. Não, os mentores vão falar assim, olha, se você desenvolver uma fórmula, começar a trabalhar numa fórmula, você vai chegar no teorema tal, entendeu? Então, aquele espírito encarnado, o cientista, ele é inspirado. Lembrando, inclusive, isso é citado nos livros de André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, na sequência, né, do Nosso Lar, que os cientistas, não só cientistas, artistas, muitas pessoas, mas principalmente cientistas, né? Pessoas que vêm trazer um grande avanço intelectual para o planeta, um grande avanço científico, são preparados na espiritualidade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra a cena onde os bandeirantes eles foram exploradores contratados, especificamente para ir atrás do ouro. Então mostra quando os bandeirantes foram preparados para a missão que eles iam ter no Brasil. Haja vista que eles questionam, mas a nossa missão não deveria ser uma coisa mais nobre, mais ligada, né, ao avanço espiritual? E o anjo fala para eles, mas o ouro é só um chamariz para a verdadeira missão de vocês, que é adentrar a terra brasileira, e ao longo dessa caminhada, pessoas do grupo vão ficando pelo caminho e vão construindo vilas e cidades e aldeias, e assim vai se povoando Brasil adentro. Então percebe que uma missão, muitas vezes, ela não é a ambição. A ambição em si, ela não é um problema. Inclusive, nós vimos na live de Mentalidade e Performance da semana retrasada, que eu reli aquele texto das paixões. Então, a ambição em si, ela não é um problema, ela é aquela cenourinha, mas é o meio como você chega naquilo, que é o grande pulo do gato, entendeu? Que é quanto você vai evoluir intelectualmente e moralmente. Então, se você vem muito aqui a questão, observe as leis morais. Se você observar as leis morais e fizer um trabalho honesto, não tem nada de errado. A gente está vendo até dinheiro, né? A parte financeira nas lives de Mentalidade e Performance essas semanas. Então, se você observar as leis morais, não tem nada de errado ter ambição. E se você se lembrar que fora da caridade não há salvação, da importância de ajudar o próximo, tá? Então, vamos lá. Que mais? Então, caminho e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tira-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Isso é um outro ponto importante que eu quero comentar com vocês, a importância da oração. Então, orar, né? Orar, peça força, peça ajuda dos mentores espirituais, peça ajuda do anjo de guarda. O que acontece? Nós temos o livre-arbítrio, que é o nosso bem espiritual mais precioso, porque todo o mérito da sua vitória é seu. Ah, porque fulano me ajudou, meus mentores me ajudam. Sim, mas quem foi lá e levantou e falou, eu vou fazer isso, foi você. Não adianta você ter 200 espíritos de luz, Jesus Cristo falando no seu ouvido o dia inteiro. Faça isso, faça isso, faça isso. Se você não se olhar no espelho e falar assim, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou me movimentar, eu vou tomar a decisão. Lembre que decisão vem de cindir, de romper. Então, tudo que você vai decidir, você tem que estar disposto a abrir mão de algo antigo e deixar para trás algo que não serve mais. E fica aqui a minha pergunta, uma pergunta retórica. O que é que não serve mais para a sua vida neste momento? Respira fundo. Qual a primeira coisa que vem no seu pensamento? E agora a outra pergunta é, o que é que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar em relação a isso? E busque agora como se fosse o oposto positivo disso. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é a sua ambição? E lembre-se, sonhe grande, porque o importante é que você observe as leis morais, tá? Vamos lá. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos,
e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Aí você pode falar assim, gente, desculpa que eu tô ainda saindo da gripe, ainda tô um pouquinho incomodada aqui, me perdoem, tá? O pigarrinho e tudo. Então, o que acontece? Nossa, mas Deus castiga, então? Se eu tiver orgulho, ele vai me punir? Não, amor. Tem uma passagem do Evangelho que fala assim, servir a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus da matéria, né? Então, o que acontece? Se o seu pedido for um pedido sincero que realmente vai servir a Deus, Deus vai te acompanhar, Deus vai te iluminar. Se o seu pedido for um pedido que vai servir a Mamon, qual é o Deus que vai te acompanhar? Mamon. Então, o orgulho serve a Mamon, não serve a Deus. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso? Ivete, mas agora eu não sei o que eu faço, porque eu não sei se meu pedido serve a Deus ou a Mamon. Ore e peça para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo te tocar no coração e te mostrar. Né? Os evangélicos falam muito sobre isso. Sobre quando você tem um propósito, você receber confirmações sobre isso. Então, eu tive uma ideia, eu estava lendo só um minutinho, tomar uma água. Bom dia, Michele, seja muito bem-vinda. Eu estava lendo um devocional e a pessoa falou exatamente isso. Ela falou, eu já tinha recebido o chamado para escrever esse devocional e eu estava ignorando, porque eu sabia que me dá trabalho. De repente, em um ano, ela falou, em um ano eu ganhei assim uns 10 devocionais. Todo mundo que me encontrava me dava um devocional de presente. Olha só que situação, gente. E aí, então você entende que vem vindo as coisas, sabe? Mas então você vai saber. E quanto mais você estabelece o relacionamento com Deus, mais você vai ter certeza dos caminhos a seguir. Então, é uma construção e é uma construção diária que você tem que fazer. Até aproveitar e comentar com vocês, eu tenho feito bastante aqui, na hora de deitar, aquela oração, façam, quem tem filho, faça isso, tá? Quem não tem filho, eu sei que tem vovó aqui, quando você estiver com essa netinha, faz isso. Eu coloco as mãos, assim, não só em mim, mas nas outras pessoas também, e você ora normal, ora o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo. A oração do Credo é uma oração muito poderosa. Eu sei que a gente está falando de uma oração católica, gente, mas a minha base religiosa é católica. Para quem não sabe, eu vou falar aqui, os meus mentores, eles me orientaram a estudar mais o catolicismo por conta dos sacramentos, tá? Então, tem outras coisas que eles já me passaram, que eu não vou falar agora, mas que tem a ver com a questão do catolicismo. Então, e as orações são incontestavelmente muito fortes. Então, Pai Nosso, Ave Maria, o do Santo Anjo do Senhor e o Creio em Deus Pai, né? E o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Façam à noite ao deitar. Faz muito bem mesmo. E pedir aquela proteção espiritual. Então, façam oração. A gente precisa fazer oração mesmo, sabe? Eu tô até fazendo mais o terço também. Tô aprendendo a orar o terço, tenho orado o terço de vez em quando, porque a gente precisa orar mesmo. A oração, ela tem frequência. E a frequência te eleva. A frequência cria um campo de proteção à sua volta, tá? Então, façam isso. Bom, para finalizar, tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis. Batei e se vos abrirá. Então, minha gente, é isso. É isso. E aquela coisa, né? O procurar, e muitas vezes não é só procurar em si, é se movimentar. Então, olha só, vamos interpretar. Ele fala do trabalho, ele fala de procurar e achar. Então, o que ele fala? Trabalhe, labute, faça as coisas. Sabe, vem muito aqui? Permita que a sua energia criativa flua em você.
tem uma ideia, coloca no papel. Ai, vai, mas é uma ideia muito louca. Brainstorm, sabe o que é brainstorm? É uma tempestade do cérebro, né? É um recurso que a gente usa para a criatividade aflorar e trazer ideias que, se lapidadas, elas podem gerar grandes resultados, né? E ter grande impacto. No brainstorm, você vai colocar na tempestade de ideias, você vai colocar ideias. É um exercício que você faz sem filtro, sem julgamentos. Então faça isso. E escreva, pega uma folha, às vezes você não quer se comprometer, ou pode ser no seu caderninho, mas escreva numa folha. Algo que você gostaria de ser, eu gostaria de fazer. Vou lembrar da história do cara do KFC. O cara do KFC, mais de 60 anos, ele foi escrever a carta de suicídio dele. E na carta de suicídio dele, ele lá, eu queria ter feito tal coisa. Eu tô aqui escrevendo. Se eu queria tanto ter feito tal coisa, eu queria tanto ter sido tal coisa. E aí ele percebeu que ainda podia fazer. E aí ele falou, mas peraí, não é que eu posso fazer ainda? Ele desistiu, graças a Deus, né? Desistiu de tirar a própria vida e foi empreender. Comprou lá o carrinho do franguinho frito, continuou. Vamos lá. Vou voltar aqui, quero falar uma coisa importante com vocês antes da gente terminar. Ele fala aqui assim, ó, super sério. Olha aqui esse marcador aqui. Super sério, olha o que ele fala aqui. Serão a punição, a sua queda. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Usando esse exemplo do KFC, quem é que as próprias forças e a própria queda, o próprio orgulho? Olha que exemplo magnífico para a gente finalizar aqui, tá? E aí eu tenho uma leitura adicional que eu trouxe do livro que é Espiritismo, da parte do resumo dos ensinamentos dos espíritos, itens 42 e 58, que são duas frases para a gente refletir junto com essa passagem do ajuda-te e o céu te ajudará. Item 42. O desespero é natural naquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. É um contrassenso naquele que tem fé no futuro. O que ele quer dizer aqui? Observe a sua fé. Se você fica desesperado, e eu também fico, tá, gente? Não tô falando aqui botando moral, não. Lembra que a gente tá todo mundo junto aprendendo. Ou você não tem a fé realmente na vida eterna, ou você tem a fé e está se contradizendo. Porque se você tem a fé na vida eterna, a gente tem que lembrar que as coisas momentâneas do mundo são muito pequenas. Então, o que a gente tem que orar e pedir? A força. Ele fala lá, nós te damos a força. Né? Eles dão o pão, e eles dão a carne, e eles dão o queijo, eles dão alface, e eles só não dão o sanduíche pronto. Quem tem que montar o sanduíche é você. Ainda fiz uma analogia com comida que faz mal para a saúde, mas vocês entenderam. Entendeu? Quem tem que montar o lanche é você. Então pense nisso na sua vida. E vem essa coisa das partes também. Olha o que você deseja. Às vezes a gente vê grandes sonhos, né? Isso é muito de mentalidade de performance. Grandes sonhos, grandes objetivos, grandes metas. Você se imaginar maior, melhor. Você fala assim, mas é impossível, agora já é difícil. Não, não é difícil. Primeiro que vocês sabem, eu já tenho mais de 40 anos, então eu já posso falar um pouco sobre isso. Idade, gente, é saúde. Saúde é estilo de vida, tá? Então, que a alimentação, nutrição, suplementação. Atividade física, hidratação, sono, meditação, tá? Oxigenação do cérebro. Para mim não tá travando, Carliane. A Carliane está travando? Para mim não tá travando. Gente, para alguém tá travando, além da Carliane? Para mim não travou. Perdão. Então, continuando. Então, vamos lá. Então, ter fé no futuro. Isso é uma coisa que eu acredito que realmente é uma mudança que vai demorar para acontecer na nossa construção cultural coletiva, mas vai acontecer porque faz parte de uma mentalidade ligada aí ao plano de regeneração, que é a visão, ver a vida num longo prazo. A gente tem, Denise não tá travando, Michele não tá travando, pode ser alguma coisa com a sua internet. Para Mari também não. Eu espero que melhore logo, Carliane. Comenta aí depois se melhorou, tá? O que acontece?
a gente tem que lembrar que essa questão da vida é de longo prazo. A gente vem, né? Antigamente o homem das cavernas, sei lá, vivia 30 anos, sei lá. Na época de Jesus vivia-se 50 anos, né? Hoje em dia a gente tem, eu não lembro, eu não sei exatamente quanto está a expectativa de vida hoje, se está 70, 80 anos, 90 anos, eu não sei. Mas o nosso DNA ele é capaz de viver muito mais. Como é que a gente envelhece, né? Tem lá a multiplicação das células, a gente pode até estudar isso um pouquinho na mentalidade de performance. Aí o telômero, né, ele vai diminuindo, parece que vai diminuindo. Então, à medida que as células estão a todo momento se multiplicando. Quando elas se multiplicam, tem alguns aspectos da parte saudável dela que vão ficando mais fragilizados, para resumir, né? E aí, isso ao longo do tempo vai gerando o quê? A gente vai decaindo. Então, a performance da célula vai decaindo. E aí a gente envelhece e vai ficando sem saúde. A Carliane já voltou, que bom, graças a Deus. Então, o que acontece? Se você tem e aí por estilo de vida, eu falo uma série de coisas, não só os nossos hábitos pessoais, mas a construção cultural, a construção, a própria construção da indústria, né? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, tudo isso. Olha só o tamanho da mudança que a gente precisa ter, e é a promessa que a gente tem aí do plano de regeneração, percebe? Então, o que eu quero dizer? Vamos colocar tudo isso para te convencer a pensar aí numa expectativa de vida de 100 anos. Tá fazendo sentido para vocês? Com qualidade de vida. É isso que a gente tem que entender. Com qualidade de vida. Ai, Ivete, mas o mundo fala diferente. É doença, é pandemia, é teorias da conspiração. E eu até acredito em muitas, tá, gente? Quero deixar claro isso aqui. Mas seja você o seu próprio universo de regeneração. Seja a sua casa, o seu lar, o seu próprio templo de regeneração. Percebe? Nada do que a gente está falando aqui é em vão, porque a gente está no Evangelho no lar. Então, traga Jesus para sua casa, junto com ele, toda essa filosofia de vida em abundância. Quando a gente fala de longevidade, a gente não está falando só de viver muito e ficar muito tempo aqui nesse planeta. A gente está falando de permanecer na experiência que permite que o seu princípio inteligente se desenvolva. Percebe como é um olhar é um ponto de vista, assim, é uma visão de vida? Então reflitam sobre isso, tá? A fé no futuro. Então ele fala, o desespero é um contrassenso para quem tem fé no futuro, que é o quê? Mas eu acredito num longo termo. E quando eu acredito nesse longo termo, nessa longa vida, nessa longevidade, eu entendo que eu vou ser capaz de superar essa dificuldade, porque Deus não me colocou aqui para parar na primeira pedra, ou na segunda, ou na terceira. Deus me colocou aqui para escalar montanhas e subir montes e colocar a minha marca no mundo. Percebe a diferença? Vamos lá, próximo tópico para a gente finalizar, a gente já vai para as vibrações e direto meditação, tá? Tópico 58, tá, gente? Quem tiver curiosidade, o livro O que é o Espiritismo, resumo do ensinamento dos espíritos. Inclusive, é um livro muito legal para quem quer começar a estudar a doutrina espírita de Allan Kardec, tá? E tem 58. Quem nutre contra seu próximo sentimento de animosidade, de ódio, de ciúme e de rancor, não é caridoso. Ele mente e se diz cristão e ofende a Deus. Eu acho muito interessante como que os mentores, né, os espíritos falam assim, bem objetivo. E Jesus Cristo também falava, né, quando ele falava, hipócritas e tal. Então, assim, vamos ser claro, objetivo, direto e prático, né? Tem ódio, tem animosidade, tem ciúme, tem rancor, não é caridoso e você está mentindo para você mesmo e está até ofendendo a Deus. Entendeu? Então, não vamos nos iludir. A fraqueza, e eu passei por uma experiência agora no começo do ano, inclusive por isso que eu fiquei mal, tenho certeza absoluta, que eu fiquei com uma situação que me incomodou muito, me trouxe muito rancor, eu fiquei ruminando aquilo lá por muitas semanas, não foi dias não, tá? E aí eu parei, e aí até que eu fiquei doente. E aí eu falei assim, meu Deus, e eu fiquei, gente, peguei uma gripe, que eu tinha uma dor no corpo, e eu falava assim, meu Deus, essa dor
é o meu ego se contorcendo. Então, eu tô falando isso para exemplificar. O ciúme, o ódio, a animosidade, o rancor, o que acontece? São venenos que vão corroendo você por dentro. Correndo você por dentro. Tava até lendo um pedacinho do livro da Louise Hay, ela fala, o rancor, ele chega ao ponto, a pessoa quando ela libera, quando ela se cura de um rancor, ela chega ao ponto de se curar de um câncer, tá? Inclusive, eu quero aproveitar, eu tenho assistido a missa do Padre Marcelo toda quinta-feira às 8 da noite, e eu sei que aqui é Evangelho no Lar, gente, mas eu tô falando que tá vindo aqui para mim, eu tô fazendo, que eu tô seguindo, tá? Então, a gente não sabe lá na frente se vai haver uma convergência de catolicismo com o espiritismo, enfim. Eu sei que tem muita gente que pode assistir isso e não gostar, mas eu tô falando que eu tô seguindo a orientação dos meus mentores e é isso, vamos em frente. Eu tô assistindo a missa do Padre Marcelo de quinta-feira, que é cura e libertação, e de domingo. Assisto a das 9, que é mais longa, eu adoro. Então, o que acontece? Ele tem uma energia maravilhosa, né? Ele é um trainer, né? Ele é um palestrante, ele é um homem, assim, inspirado, ele tem uma conexão com Deus, ele ouve Deus, ele é um médium, né? De primeira linha, assim, ele tá fazendo a missa, ele tá lá falando, não, Deus tá falando comigo, ele vê, ele tem visões, enfim, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa ótima. Sou fã dele, assina embaixo, sim. Mas por que eu tô falando isso? Nós estamos na Igreja Católica, nós estamos no ano de indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Ele explica na missa que é o seguinte, que você tem uma cicatriz de uma ferida. A indulgência plenária apaga a cicatriz. E aí o que acontece? Eu sei que é difícil, que às vezes o que vem aqui para mim é que tem gente que não quer desapegar da cicatriz, mas acredite em mim, pratique o desapego. Fale, eu deixo ir. Sempre que você tiver uma coisa ruim que você estiver sentindo, sempre diga, eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir toda a dor. Porque é uma auto-hipnose, tá? Eu sou hipnoterapeuta, é uma auto-hipnose. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Ele explica na missa que são poucas as igrejas que o padre ele recebe essa possibilidade de oferecer essa indulgência plenária. E o padre Marcelo é um padre que está fazendo essa indulgência plenária. E eu estou contando isso para vocês porque eu venho passando por um processo de cura, eu compartilho algumas coisas com vocês às vezes, e eu recebi uma bênção de cura, que eu fui captando, eu fui trabalhando na radiestesia, nas terapias, tá? Nas reprogramações mentais, e eu recebi, fechou-se um ciclo, tá? Recentemente, bem recentemente, fechou-se um ciclo e eu recebi uma bênção de cura. E quando de coisas de muitas coisas que eu tinha feridas e cicatrizes que eu trazia há mais de décadas na minha vida, tá? Vou abrir meu coração, eu vou falar para vocês para exemplificar, coisas ligadas ao divórcio dos meus pais, coisas ligadas a desilusões amorosas, a frustrações em relação a escolhas da minha vida, tá? E eu recebi uma bênção de cura. E eu fui olhar na radiestesia e consultar os meus mentores e entender qual foi a chave, o ponto de virada para receber essa bênção de cura. E foi a indulgência plenária. Quando o padre Marcelo dá a indulgência plenária, ele fala, você pode receber a indulgência plenária ou você pode oferecê-la a uma pessoa desencarnada. Então, olha que bênção você mentalizar aquele parente que se foi, aquela pessoa amada que desencarnou. Aliás, eu me lembrei de uma pessoa que eu preciso, inclusive, orientá-la de fazer isso. Então, minha sugestão é, quem tiver disponibilidade e quiser, assista a missa. Eu vou até mandar esse testemunho depois lá no grupo, tá? Vou mandar esse testemunho lá no grupo depois. Porque é uma libertação, gente. Eu não sei explicar para vocês. Eu realmente não sei explicar para vocês. Olha, Jesus Cristo presente entre nós agora, onde está um, mais estarão. Se for permitido pela espiritualidade maior, que as pessoas possam sentir um pouco do que é essa libertação da indulgência plenária. É maravilhoso, tá? Então, para finalizar isso aqui, ó, quem nutre contra o seu próximo sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, rancor caridoso, é aquela névoa, aquela nuvem cinza. Liberta seu coração. Liberta. E eu passei por essa questão aí, que eu passei, fiquei doente, tudo, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o quanto eu estou magoada com essa pessoa,
porque eu estou querendo jogar para outra pessoa uma responsabilidade que deve ser minha, que pode ser minha. Ah, a pessoa podia ser gentil e fazer, ou ser, ou né, satisfazer naquilo, na minha expectativa? Sim. Mas será que ela é obrigada? E aí a gente entra no outro ponto. O quanto eu estou querendo controlar o outro. O quanto eu estou querendo controlar o outro. Então fica aí a reflexão para quem for útil. Espero que seja útil. Vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero dizer que eu amo vocês. And vamos em frente, tá? E aí, deixa eu só ver uma coisa. Isso. E vamos em frente. Então vamos fechando nossos olhos e encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a espiritualidade maior por estarmos aqui reunidos hoje. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Vamos elevando o nosso pensamento, iluminando os nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa, vamos vibrando pelo nosso lar, vibrando pelas pessoas que amamos, vamos vibrando pelo nosso... Você vai crescendo, permita que a luz do seu coração vai expandindo, e você vai ficando com 10, 20, 50, 100, 1000 metros maior do que a sua casa, seu bairro, o país, o planeta. Então você vai crescendo e vibrando. E toda essa luz vai irradiando do seu coração, como se você, quando a gente joga uma pedrinha no lago, que vai fazendo aqueles círculos, e você vai vibrando. Vibrando pelo planeta Terra. Vamos vibrando por todas as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Todas as almas que vieram para esse planeta para conhecer Jesus, para ter esse prazer, essa alegria, essa paz que a gente sente quando a gente fala de Jesus, quando a gente vive Jesus na nossa vida. Que mais corações, meu Pai, possam receber essa luz. Vamos vibrando especialmente para as pessoas doentes, para as crianças que têm dificuldade de aprendizado, para os viciados, para os detentos, para que eles possam em algum lugar da alma deles, encontrar a luz e realmente tomar a decisão definitiva de mudar de vida. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que foram privadas da sua vida injustamente, por todas as crianças que não conseguiram nascer, por todas as pessoas que não conseguiram viver. Deus, Pai Todo-Poderoso, coloca a sua mão sobre o nosso planeta Terra, meu Pai, e coloca a sua bênção de vida, vida em abundância sobre nós, meu Pai. Que todo e qualquer plano maligno de eliminar a vida humana sobre a Terra, que todo e qualquer plano maligno de corromper a alma, a luz, a vida da alma do ser humano, Senhor, caia por terra imediatamente, Senhor. Nós acreditamos em Ti e nos dai força, Senhor, para que nós possamos ser obreiros da Sua obra, para que nós possamos ser mensageiros da Sua mensagem, para que nós possamos ser a candeia da Sua luz. Graças a Deus. Respirando fundo. Mentalmente, visualize a porta da sua casa. Abra a porta da sua casa e mentalize Jesus Cristo adentrando o seu lar. Das mãos dele vão saindo pétalas de rosas brancas e centelhas de luz, fagulhas de luz, que ele vai espargindo. Portas, paredes, objetos, móveis. Vai para a cozinha, vai para a sala de estar, salas de jantar, copa, varanda, quintal. Vai para os quartos, todos os cômodos, todos os banheiros. Vai, observa se tem algum lugar da sua casa que está um pouco mais cinza, um pouco mais escuro. Onde é que você teve alguma discussão, alguma desavença, alguma tristeza recentemente? E vai mentalizando essas pétalas de rosa e essa luz girando em movimentos circulares, limpando, purificando, transmutando, libertando, respirando fundo. E agora você vai vibrando por todas as pessoas que moram na sua casa. O seu coração se ilumina, a sua mente se ilumina. E você vai emanando, vibrando para o coração e para a mente dos moradores da sua casa. Essa luz amorosa vai vibrando para os seus parentes queridos, pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho. E vibre também para os seus vizinhos, para o seu bairro, vá vibrando
para que mais e mais pessoas possam conhecer a mensagem de Deus e de Jesus. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, lembrando que depois nós vamos entrar rapidamente em uma meditação. Vamos encerrando o nosso evangelho de hoje com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Amém. Respirando fundo, vamos agora fazer uma meditação gostosa de resgate dessa vida em abundância. Respirando fundo, vai elevando o seu pensamento, a sua mente consciente, a sua mente subconsciente, a sua alma se unem nesse momento em pura luz, pura luz, pura. A sua alma feliz brilha e essa luz vai descendo em movimentos circulares pela sua coluna, vai descendo até espargindo por todo o seu corpo, suas costelas, órgãos, ombros, braços, seu tronco, seu abdômen, intestino, bexiga, rins, fígado, vai descendo pelo seu quadril, as suas ancas, vai trazendo força, propulsão, seus glúteos, para você caminhar na vida com firmeza, com convicção no que você sabe o que é certo, bom, justo e correto para você. Vai descendo pelas suas pernas, vai envolvendo todas as suas fibras musculares da sua perna, vai te trazendo ânimo, vigor para caminhar pela vida, seu joelho, suas panturrilhas, seus pés, vai atravessando a sola dos seus pés e raízes de luz vão saindo da sola dos seus pés e elas vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da terra. Então agora você respira fundo e vai recebendo uma nutrição de vida, vai recebendo do centro da terra uma nutrição de vida que vai subindo dessas raízes, subindo pela sola dos seus pés, suas pernas, tronco, ombro, cabeça, vai passando além de você e vai expandindo através de você. E você vai crescendo, ficando com 10, 20, 50, 100, 1000 metros. Vai subindo, ficando maior que o planeta Terra, o sistema solar, vai ficando maior do que todas as galáxias. A Via Láctea, multigaláxias, como se você estivesse passeando no espaço. Você sobe mais alto ainda, para um plano de pura luz, branca, iridescente, a luz do Criador de tudo que existe. O princípio inteligente maior, a causa primária de todas as coisas. O princípio inteligente é a inteligência que rege a existência. E você vai sentir essa energia gostosa e poderosa entrando no seu coração, entrando no seu cérebro, nos seus olhos, na sua boca, entrando em todas as células do seu corpo, como se você estivesse se banhando em águas de luz. Deixa essa água entrar, te tocar cada célula do seu corpo, como se você estivesse se banhando na temperatura ideal, de maneira agradável, respirando fundo, se concentrando nessa meditação. Você vai sentindo essa água te banhando, essa energia de Deus te banhando em todas as células do seu corpo, até a sola dos seus pés. Respirando fundo. E você agora vai caminhando por esse plano de luz, como se você estivesse caminhando nas nuvens. Vai caminhando por esse plano de luz. E à sua frente você vai ver um ser de luz, o Mestre Jesus. Pura luz na sua frente. E ele vai te entregar uma caixinha com uma rosa de luz dentro. É uma rosa branca, iluminada. E ela vai... Essa rosa é a vida em abundância. Quando Jesus fala para ti, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Nós aprendemos hoje.
é a saúde, é uma longevidade com propósito, é você acreditar que você veio para subir aquele monte e deixar a sua marca do mundo, com qualidade de vida, com felicidade, com compartilhar com o próximo. Então você respira fundo e você pega essa luz, essa flor, essa rosa que Jesus está te oferecendo, da vida em abundância, e traz para o seu coração. Respira fundo. E deixa essa rosa irradiar, como se você fosse ficar dentro dessa rosa. Ela vai crescendo, na verdade. Ela vai crescendo e ficando grandona. 2, 3 metros de altura, por 2, 3 metros de largura. E você vai recebendo essa nutrição, essa vida. E agora ela vai ficando pequenininha e vai entrando no centro do seu coração. Vai subindo, fazendo uma ponte de luz com o seu cérebro. E fazendo uma ponte de luz com a base da sua coluna lá embaixo. Pureza, sustentação do plano imaculado. Dissolvendo todas as divergências. Trazendo completude, sabedoria, paz e amor. Graças a Deus. E agora mentalmente você vai imaginando aquele vórtice de luz no centro do seu peito se abrindo. E você vai imaginando esse vórtice de luz. E você vai agora adentrando esse portal de luz no centro do seu peito. Respirando fundo. Concentra a sua consciência como se saísse uma bola de luz do centro da sua cabeça até o seu coração. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, do Mestre Jesus. E você vai adentrando esse centro de luz, juntamente com a presença amorosa do seu anjo de guarda e do Mestre Jesus. E você agora vai caminhar pelo jardim da sua alma. Se imagina agora caminhando por uma passagem. Observa se essa passagem é uma passagem de concreto, de terra. Se visualiza caminhando por um jardim agora, o jardim da sua alma. Vá observando folhagens, construções, objetos. Vá observando o jardim da sua alma. O que é que tem aí? Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem um pouco de tudo. Respirando fundo, você vai caminhando, levando toda essa luz, como se você tivesse imantado numa nuvem de luz. E essa nuvem de luz agora ela vai se expandindo muito grande, como se fosse uma explosão nuclear. Sabe a explosão nuclear que vai tomando tudo à sua volta? Só que é uma explosão nuclear de luz e amor. E você vai expandindo essa luz por todo o jardim da sua alma. E você vai caminhando, você vai vendo agora a sua vida. Vai caminhando para frente e você vai vendo a sua vida. Vai observando os seus relacionamentos familiares, vai observando a sua vida afetiva, vai observando a sua contribuição para o mundo socialmente, vai observando o seu trabalho, vai limpando todas as tristezas, frustrações, desconfortos, vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as suas dúvidas, medos, frustrações, todas as divergências vão sendo imediatamente canceladas agora em 3, em 2, em 1. Respira fundo. Isso, essa luz vai transformando tudo que ela toca. Ela transforma, ela seca lágrimas de sofrimento. Vai observando a sua criança sofrendo, chorando no cantinho. Toca ela com essa luz e a sua criança ela vai parar de chorar. Abraça a sua criança. Abraça a sua criança. Vá observando, pega uma foto de um momento da sua vida muito positivo, ilumina essa foto, projeta essa luz para expandir a sua vida, para multiplicar essa felicidade. Vá caminhando por esse jardim da sua alma, colhe algumas flores coloridas, coloca numa cesta, mentaliza uma cesta com algumas flores, com alguns frutos saborosos. Mesmo que você não tenha visto, mentaliza como se tivesse uma árvore frutífera aí agora, com um fruto colorido, perfumado, saboroso. Retira alguns frutos e agora você vai oferecendo esses frutos. Mentalize uma pessoa que você ama agora e você vai oferecer esses frutos para essas pessoas. Vá oferecendo os seus frutos, as suas flores perfumadas e siga caminhando. Siga caminhando, leve essa cesta com você. E que cesta especial. Essa cesta foi abençoada por Jesus.
Quanto mais frutos você retira e oferece para as pessoas, mais frutos a sua cesta é preenchida. Quanto mais flores perfumadas de luz, amor, alegria, sabedoria, compaixão, caridade, boa vontade, generosidade, você oferece para as pessoas a sua convivência e para o mundo, mais flores você recebe. E você segue caminhando nessa jornada de abundância. E você vai avistando à sua frente um portal de luz. É um portal de muita luz, muito, é um portão. E atrás dele tem muita luz irradiando. É o seu futuro de vida em abundância. Então você vai abrindo esse portal, vai entrando num plano de muita luz, respirando fundo. Estamos todos juntos com você. É seguro e permitido que você acesse uma visão de vida futura onde você vive em abundância e você já sabe como e vive o seu dia a dia em abundância. Então agora a sua mente consciente vai te trazer imagens, sons, sensações e percepções de uma nova vida, de um futuro brilhante, aonde você permite cuidar da sua saúde, cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, mas não só isso. Você se tornou um obreiro, uma obreira de Deus. Então agora você vai entregar essa cesta para algumas pessoas e vá observando quem são as pessoas que estão aí com você. E além da cesta que você entrega, vão caindo flores e frutos do céu. É uma vida de regeneração e abundância. Pode ser que você não esteja vendo uma imagem, que venha uma cor, um som, um cheiro, uma sensação, ou simplesmente uma palavra. Respirando fundo, em 1 minuto eu vou vibrar para que você consiga receber a sua percepção. Respirando fundo. Vá recebendo agora as bênçãos do universo. Você recebe um diploma, um selo de obreiro de Deus. E agora você vai trazendo todo esse sentimento gostoso com você. Coloque rapidamente à sua frente um espelho. E nesse espelho você vai se visualizar. Vá visualizando você. Quem é você nesse espelho? Como é que você está vestido? Como é que você está? Qual a sua constituição física? Qual é a sua cutis? O brilho nos seus olhos? Quais são os seus feitos? Quem é você nesse momento? E agora a sua imagem do espelho vai saindo, vai observando a sua roupa, a sua disposição, o seu ânimo. E a sua imagem do espelho vai saindo e vai se acoplando a você. E você vai recebendo toda essa nova frequência com você. É leve, tranquilo e permitido que você se torne imediatamente, materialize essa nova versão da sua vida. Você já sabe como e já vive o seu dia a dia, materializando essa nova versão da sua vida. E você gosta de materializar essa nova versão da sua vida. Respirando fundo. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais nessa meditação e trazer para o seu coração toda a ativação da sua força interior. E eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os seus olhos. 1. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas, situações e acontecimentos que vão te possibilitar, da melhor e mais elevada maneira, materializar essa nova versão do seu ser. E 2, você respira fundo. Todos os dias ao acordar, você abre os olhos e é tomado por uma sensação, um sentimento gostoso de felicidade, paz e vida em abundância. Todos os dias, ao abrir os olhos, ao acordar, você é tomado por um sentimento gostoso de paz, de felicidade, de vida em abundância. Respirando fundo.
Todos os dias ao acordar, você abre os olhos e você é tomado por uma felicidade, uma paz, um sentimento gostoso de vida em abundância. E 3, vá abrindo os olhos com todos esses novos pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos, ativados permanentemente e definitivamente em você. Abrindo os olhos em 3, em 2, em 1. Como é que vocês estão? Podem retornar, é leve, tranquilo e permitido abrir os olhos. Respirando fundo. Quem quiser compartilhar, foi bem profundo. Eu vou fazer uma leitura aqui, gente, enquanto vocês vão retornando, desse livro aqui, Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. São cartas. Honestamente, eu não lembro onde eu comprei esse livro. Eu vou ler a 14ª carta. Gratidão por misericórdias ao seu correspondente, e medida de alívio enquanto ele próprio esteve perto da morte, mas com consolação em seu sofrimento. Eu agradeço ao nosso Senhor por aliviar um pouco os seus sofrimentos, de acordo com o seu desejo. Eu mesmo estive muitas vezes perto de expirar, embora nunca estive tão satisfeito quanto então. Da mesma forma, não orei por nenhum alívio, mas orei pedindo por força para sofrer com coragem, humildade e amor. Ah, como é doce sofrer com Deus! Por maiores que sejam os sofrimentos, receba-os com amor. É o paraíso sofrer e estar com Ele, para que, se nesta vida podermos desfrutar da paz do paraíso, devemos nos acostumar a com uma conversação familiar, humilde e afetuosa com Ele. Lembrando, gente, que o sofrer em si não é ficar sofrendo, percebe? Ele não fala como é maravilhoso ficar sofrendo, é sofrer com Deus, ou seja, coloque Deus no seu sofrimento. Né? Eu comentei com vocês, sofrer com Deus, sofrer sem Deus é aquela dor do corpo, do ego, né? Querendo lutar. Sofrer com Deus, não, você coloca amor e você se questiona, o que eu poderia ter feito para não ter passado por isso? O que não que a gente seja culpado ou responsável por um mal que acontece para a gente, mas a gente tem que tomar um aprendizado para se prevenir, para que isso não aconteça de novo. Então, desenvolver a sua autonomia realmente e tirar o aprendizado e perdoar. Não adianta a gente superar e mantendo um rancor. O rancor corrói a gente por dentro. Então tem que limpar o coração. Então quando ele fala como é maravilhoso sofrer com Deus, não é para ficar sofrendo. É sofrer com Deus, é permitir que ele limpe o seu coração, tá? Então, olha lá, devemos impedir nossos espíritos de vagarem para longe de Deus, em qualquer ocasião. Devemos fazer do nosso coração um templo espiritual onde o adoramos incessantemente. Devemos observar a nós mesmos continuamente, para que não venhamos a fazer ou dizer ou pensar em qualquer coisa que possa desagradá-lo. Portanto, quando nossas mentes estão voltadas exclusivamente para Deus, o sofrimento se tornará cheio de unção e de consolação. Olha só. Eu sei que para chegar a este estado, o começo é muito difícil, pois devemos agir puramente pela fé. Mas, embora seja difícil, sabemos também que podemos fazer todas as coisas com a graça de Deus, que Ele nunca se recusa àqueles que lhe pedem seriamente. Bata a porta, persevere em bater, e eu mesmo posso responder que Ele abrirá para você no devido tempo. E vai conceder-lhe de uma vez tudo que ele adiou durante muitos anos. A Deus. Ore a Ele por mim, enquanto oro a Ele por você. Olha que lindo. Espero vê-lo em breve. E aí tem mais uma aqui, considerações da 14ª carta, que continua. Deus aliviou os sofrimentos do correspondente, portanto, rende graças a Deus. Mas a oração de Lawrence foi por força, em favor daquele que sofria. Como é doce sofrer com Deus, afirma ele. Devemos receber o sofrimento com amor. Estar na presença de Deus é viver no paraíso. Em todo momento e ocasião, devemos fazer do nosso coração um templo espiritual onde adoramos a Deus constantemente.
devemos também orar constantemente uns pelos outros. E para encerrar, a frase, né, que é o título da nossa live de hoje, é: ajuda-te e o céu te ajudará. Gente, maravilhoso, gratidão mil, estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, gratidão quem ficou comigo até o final. Lembra da indulgência plenária, peça a Deus que te conceda. Sexta-feira tem live de mentalidade e performance, terça-feira que vem tem mais. Amo vocês, um beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom? Até sexta. Quem quiser depois comenta como é que foi a meditação, como é que foi a live, se gostou. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar e vamos em frente. Quem estiver assistindo nos canais do YouTube, do Spotify, você pode me seguir no Instagram, @IveteNunes33. Todas as terças-feiras, às 6 e 7 da manhã, nós temos as lives ao vivo. Beijo, gente! Amo vocês!